Hoje vamos falar de web design responsivo com Bootstrap. Como funciona um website responsivo? O Bootstrap é a framework mais popular para o design de aplicações web responsivas, pois fornece aos desenvolvedores front-end a capacidade de criar rapidamente páginas web fluidas com um conjunto comum de componentes HTML e CSS. É fácil de usar, pois não requer aprender uma linguagem diferente, apenas um conjunto de convenções de nomenclatura aplicadas aos nomes das classes HTML. Um dos componentes mais importantes do Bootstrap é a grid. A grid do Bootstrap é usada para definir a largura que cada componente HTML ocupa na página. A grid divide a tela em 12 colunas iguais. Os elementos de conteúdo podem ocupar pelo menos uma das colunas e, no máximo, as 12 colunas. O estilo da página web irá determinar os tamanhos que cada elemento de conteúdo irá ocupar. Podes visualizar o código para gerar tamanhos comuns de grid, mostrados aqui neste exemplo e que estão disponíveis na aula de hoje. O sistema grid pode ser gerido, como vamos ver de seguida, de acordo com os tamanhos mais comuns de ecrãs que já se encontram pré-definidos. Para usar o sistema grid, devemos implementar o Bootstrap no nosso projeto, tal como temos feito nos projetos anteriores, e depois usar o nome da classe, que é o .col, tamanho da tela, MD de medium, e tamanho da coluna, 4. Quer dizer que vai ocupar 1/3 do tamanho da tela. 4, 8, 12. Já sabemos que no máximo são 12. Por exemplo, coluna MD4 e MD8, aqui podemos ver que num ecrã médio, esta vai ocupar 1/3 e a outra vai ocupar 2/3. Seria uma imagem muito comum de uma imagem e de um texto, em que a imagem ocupa um bocadinho do ecrã e depois o texto ocupa o restante. Ao projetar uma página web responsiva, é preciso considerar os diferentes tamanhos de tela em que a página web aparecerá. Uma boa maneira de pensar nisso é considerar uma página web como existindo em vários estados ao mesmo tempo, onde cada estado é um tamanho de tela diferente. Os tamanhos de tela no Bootstrap são definidos por uma faixa de larguras com a seguinte tabela: Large, Medium, Small, Extra Small e aqui os pixels até que vai cada um destes tamanhos pré-concebidos. Uma página web responsiva tem que se adaptar aos diferentes ecrãs. O desafio é o seguinte: o layout do conteúdo numa tela grande ou normal não será apropriado, muitas vezes quando aplicado numa tela menor. Portanto, o conteúdo não deve apenas encolher para caber em tamanhos de tela menores, mas o layout do próprio conteúdo também deve mudar. Isso pode ser alcançado de duas maneiras. Para especificar diferentes tamanhos de colunas em diferentes tamanhos de tela, é possível utilizar a classe coluna, tamanho de tela, tamanho de coluna. Por exemplo, coluna MD4, coluna SM6, significa que o elemento de conteúdo deve ocupar 33% da tela em telas médias, MD, e 50% em telas pequenas, SM, de small. Um aspecto importante a notar sobre esta técnica é que a classe agora consiste em dois nomes. O primeiro, col MD4, especifica as divisões das colunas para as telas iguais ou superiores a 992 pixels, indicadas pelo valor da chave MD. O segundo, coluna SM6 e coluna SM12, especificam as divisões das colunas para todas as larguras de tela entre 768 pixels e 992 pixels, indicadas pela chave SM de small e normalmente as que consistem do telemóvel para o design mobile. Além disso, é possível alterar o conteúdo que é exibido em diferentes tamanhos de tela, usando as classes Hidden, tamanho de tela, e Visible, tamanho de tela. A classe Hidden, tamanho de tela, esconde o conteúdo visível apenas na tela especificada,
enquanto a classe Visible, tamanho da tela, torna o conteúdo visível apenas na tela especificada. Utilizando estas classes em combinação, é possível alternar entre diferentes conteúdos para diferentes tamanhos de tela. Esta técnica utiliza as palavras-chave hidden e visible e funciona da seguinte forma: hidden, traço, o tamanho de tela, esconde no tamanho de tela, neste caso XS extra small. Visible, traço, XS, faz exatamente o oposto, mostra no tamanho de tela XS. O desafio que te deixo é, com base nos recursos e no exemplo fornecido no material da aula, cria e implementa divs responsivos no teu website ou no teu projeto que tens neste momento em mãos e que estás a desenvolver. Se ainda tiveres dúvidas depois desta explicação, eu de seguida vou colocar o meu projeto como responsivo e tu podes-me acompanhar. Até já! Olá novamente, estou aqui no meu projeto onde não tenho nada, tenho apenas a ligação ao Bootstrap e à minha folha de estilos. Na folha de estilos tenho 3 classes, cada uma com uma cor de fundo diferente que eu vou utilizar para nós podermos ver os divs em funcionamento. Para começar, vou criar um div onde vou colocar o meu conteúdo. Esse div vou-lhe dar a classe de container. Container em Bootstrap vai criar umas margens e um alinhamento no próprio div, que nos vai permitir ver o div já no meio. Dentro deste div, vou criar um div classe row. Tal como começámos ontem a criar, onde vou criar 3 divs. E nesses divs simplesmente dar a classe C1, C2 e C3 para corresponder aos estilos que tenho aqui no Style CSS. E vou colocar um pequeno texto. Os meus divs têm um pequeno texto, estes divs podem ter qualquer coisa. Podemos ver aqui a classe a colocar a cor em cada um destes divs. Neste momento, ao minimizarmos estes divs, ou aumentarmos, eles ocupam sempre o ecrã todo. Depois desta aula já sabem que o ecrã todo quer dizer que ele ocupa as 12 colunas disponibilizadas na tela. Conforme nós vimos também, podemos manipular este comportamento, indicando que queremos uma coluna que num ecrã médio tenha o tamanho de 4 e passar isto para todas. Como já devem estar a imaginar, o que aconteceu foi que cada uma ocupou 4 colunas, mas ao minimizar, ocupou o tamanho todo, o que é um comportamento muito normal nos telemóveis. Ocupou o tamanho todo porque o tamanho 12 colunas é o tamanho standard. Portanto, eu não necessitei de escrever aqui coluna small 12, porque o sistema, por standard, reconheceu como sendo o normal ocupar o tamanho todo e eu não disse o contrário. Portanto, como veem, ficou exatamente igual em telemóvel. Porque eu não lhe disse que em small deveria ter, por exemplo, 6. Então vamos ver o que é que vai acontecer agora. Tal como eu indiquei, em small ocupa o primeiro e o segundo 6, ou seja, 50% da tela, e o terceiro ocupa a tela toda. Isto aconteceria caso tivessem uma imagem, caso tivessem um texto, com qualquer conteúdo que tenham. Eu vou disponibilizar alguns códigos no material de aula, podem partir daqui, destes divs, e colocar o vosso próprio conteúdo e ver as alterações que surgem quando passamos para mobile. Esta operação que eu fiz aqui
que nos permite passar para mobile sem ter que estar propriamente a encolher o ecrã. Podem fazê-lo também clicando com o botão direito e em inspecionar. E depois trocando aqui, desktop, mobile. E podem ver aqui o comportamento. E tal e qual, ao pôr no tamanho mínimo, ele fica com os 12. Porquê? Já deverão saber porque eu não disse o contrário. O tamanho, o standard, é ficar de facto com o tamanho todo. Espero que tenham percebido como funciona a responsividade em Bootstrap e a facilidade que nos permite o Bootstrap para criar um conteúdo responsivo muito rapidamente. Avancem com boa sorte com o exercício e qualquer dúvida, estamos aqui disponíveis para ajudar. Até já!